Apocalipse 22, vamos fazer a leitura dos versos 6 até o final. Disse-me ainda: estas palavras são fiéis e verdadeiras. O Senhor, o Deus dos espíritos dos profetas, enviou seu anjo para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer. Eis que venho sem demora. Bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia desse livro. Eu, João, sou quem ouviu e viu estas coisas. E quando as ouvi e vi, prostrei-me ante aos pés do anjo que me mostrou essas coisas para adorá-lo. Então ele me disse: vê, não faças isso. Eu sou conservo teu, dos teus irmãos, os profetas, e dos que guardam as palavras deste livro. Adora a Deus. Disse-me ainda: não cele as palavras da profecia desse livro, porque o tempo está próximo. Continue injusto fazendo injustiça, continue imundo ainda sendo imundo. O justo continue na prática da justiça, e o santo continue a santificar-se. Verso 12: eis que venho sem demora, e comigo está o galardão que tenho para retribuir a cada um segundo suas obras. Eu sou o alfa e o ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que lhes assista o direito à árvore da vida, e entrem na cidade pelas portas. Fora ficarão os cães, feiticeiros, os impuros, assassinos, os idólatras e todo aquele que ama e pratica mentira. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar estas coisas. Eu sou a raiz e a geração de Davi, a brilhante estrela da manhã. O Espírito e a noiva diz: vem. Aquele que ouve, diga: vem. Aquele que tem sede, venha. E quem quiser, receba de graça da água da vida. Eu, a todo aquele que ouve as palavras da profecia desse livro, testifico: se alguém lhes fizer qualquer acréscimo, Deus lhe acrescentará os flagelos escritos nesse livro. E se alguém tirar qualquer coisa das palavras do livro dessa profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida, da cidade santa e das coisas que se acham escritas nesse livro. Aquele que dá testemunho dessas coisas diz: certamente venho sem demora. Amém. Vem, Senhor Jesus. A graça do Senhor Jesus seja com todos nós. Vamos fechar os olhos e orar. Querido Deus, obrigado por até aqui ter nos ajudado, ter nos sustentado, nos conduzido, nos iluminado nessa dificílima tarefa de expor o livro mais difícil das Escrituras. Oh Deus, sem sua graça, sem o seu socorro, seu amparo, seria impossível. Agora, mais do que compreender e entender, nos ajuda a viver à luz das verdades benditas aqui reveladas, porque quão grande e maior será o juízo daqueles a quem muito foi dado. Oh Senhor, nos ajuda a te glorificar, que haja temor, tremor, quebrantamento, fascínio, admiração, louvor, adoração, exultação a Ti e ao Cordeiro Santo, por tamanha graça, que o assombro de Deus, o temor de Deus, a glória de Deus reflita, pelo menos em uma pequena medida, nesta reunião, em nossas faces, essa noite. Que o Teu reino avance, que o Senhor receba a glória para Si e nos conforme a imagem do Seu Filho. Amém. Preste atenção aqui, queridos irmãos. Eu gostaria da parte de vocês silêncio, atenção, reverência e respeito diante da palavra de Deus e diante dessas estupendas revelações. Queridos irmãos, este é o último capítulo do último livro da Bíblia. Essas são as últimas palavras que fecham o cânon das Escrituras. Dos 66 livros inspirados, Apocalipse vai fechar o cânon das Escrituras. Durante meses,
nós caminhamos aqui capítulo por capítulo, versículo por versículo, desse estupendo livro que é o Apocalipse. Nós ficamos encantados com cada joia extraída desse riquíssimo tesouro de revelações que é o Apocalipse. Bom, pelo menos eu fiquei encantadíssimo. O Apocalipse, então, encerra o cânon das Escrituras de forma perfeita, de modo que sem ele, a Bíblia não seria completa. Alguns textos de todos os outros 65 livros só poderiam ser entendidos à luz de Apocalipse. Ele traz revelações precisas, como por exemplo, a identidade da serpente no Éden, em Gênesis 3. Notem que o texto de Gênesis não menciona o diabo, não menciona um espírito, nem um demônio, só menciona que uma serpente, um animal, veio e falou com Eva. É Apocalipse quem vai dizer, no capítulo 12, verso 9, que aquela antiga serpente, pode botar na tela, Apocalipse 12, 9, aquela antiga serpente é o diabo. Portanto, Apocalipse é fundamental para a conclusão do cânon das Escrituras. E hoje, nós faremos a última mensagem da série, num total de 33. Depois de uma longa jornada, hoje, finalmente, concluiremos essa estupenda série, no seu último capítulo, o capítulo 22. Podemos dizer que o capítulo 22 é praticamente um resumo de todo o livro. Esse último capítulo é formado por 7 palavras de Jesus, as 7 palavras finais de Jesus para a sua igreja, as 7 instruções finais de Jesus para a sua igreja, 7 conselhos que ele dá à sua igreja antes de fechar o livro e de encerrar o cânon. E é isso que nós vamos ver hoje, as 7 palavras de Deus. Você não ficaria curioso depois de Deus ter falado em Gênesis, Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio, Josué, Juízes, Ruth? Você não ficaria curioso para saber o que ele tem a dizer no final? Quais são suas últimas palavras? O que ele achou importante destacar? E como ele vai fechar o livro? Então fique atento, que é isso que nós vamos ver. A primeira palavra que ele traz para a igreja é: considerem o Apocalipse, considerem este livro. Veja o verso 6. Disse-me ainda: estas palavras são fiéis e verdadeiras. O Senhor, o Deus dos espíritos dos profetas, enviou seu anjo para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer. Veja, o Apocalipse é uma série de visões que João tem na ilha de Patmos, e ele registra essas visões em rolos, pergaminhos, que vão se formar e tornar o Apocalipse. Aqui no 22, do verso 6 em diante, as visões do céu cessam. João agora recebe instruções finais, palavras finais. E o anjo diz para ele: estas palavras, que palavras são essas? O livro todo de Apocalipse são fiéis e verdadeiras. Então o anjo quer mostrar a fidedignidade do livro, a veracidade, a infalibilidade, a inerrância, a credibilidade do livro. Estas palavras, o livro, o Apocalipse, são fiéis e verdadeiras. Essas palavras são fidedignas. Tudo que Deus revelou aqui é infalível. Essa é a ideia. Essas palavras não são meras palavras,
não são imaginação da mente humana, não são palavras lançadas ao ar. Essas palavras são a verdade. Elas são ditas pelo próprio Deus, inspiradas por Deus, reveladas por Deus, portanto, devem ser consideradas. O que João está dizendo aqui é: levem o Apocalipse a sério, considerem as palavras que aqui estão escritas, pois tudo que aqui está é verdade, e tudo que aqui está acontecerá e se cumprirá exatamente como aqui está. Isso aqui nos traz à memória Noé, quando constrói a arca e anuncia o juízo de Deus à terra. Pedro vai dizer que ele era pregoeiro da verdade. Como o povo da época respondeu à pregação apocalíptica de Noé? Com zombaria e desprezo. Deus está dizendo: não sejam como os antediluvianos, que escarneceram da mensagem de Noé. Não escarneçam do Apocalipse, não zombem dessa mensagem, não rejeite ela, mas considere tudo o que aqui está escrito. Cristo quer dar a certeza a João de que tudo que João viu e ouviu é verdadeiro e confiável. E por que essas palavras devem ser consideradas? Ainda no verso 6, porque o Deus dos espíritos dos profetas é quem enviou o seu anjo para revelar essas coisas. O que é isso? O mesmo Espírito que inspirou os profetas quando escreveram o Antigo Testamento, inspirou a João para escrever o Apocalipse. Nesse sentido, o Apocalipse tem Deus como autor e não o homem. O Apocalipse é uma profecia, assim como Jeremias o é, como Ezequiel é, como Isaías é. Por isso deve ser considerado. Não escarneçam desse livro, não o ignorem, não só como fizeram os antediluvianos, mas como fez também Faraó, diante das palavras de Deus enviadas através de Moisés. Faraó simplesmente se fez surdo a essas palavras, endureceu o coração, escarneceu e rejeitou as palavras de Moisés. Deus está dizendo então: considere cada capítulo que foi lido, cada capítulo que foi pregado, cada capítulo que foi escrito deste livro. O que mais? Vamos agora para a segunda palavra de Jesus para a igreja. Sendo verdadeiras estas palavras, Ele ordena que devemos guardá-las. Veja o verso 7. Eis que venho sem demora. Bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. Preste atenção, irmãos, diante das declarações do verso 6, que essas palavras são fiéis e verdadeiras, entendendo a importância que esse livro tem, não só ele, a Bíblia toda, Deus quer que guardemos essas palavras. Guardar aqui no hebraico tem a ideia de armazenar no nosso coração. Guardar é observar essas palavras, memorizar essas palavras. Mas é mais que isso, guardar é aplicar essas palavras, praticá-las em nosso dia a dia. Guardem essas palavras. Que palavras? Só o Apocalipse? É evidente que aqui está implícito, não só o Apocalipse, mas todo o cânon das Escrituras. Toda a palavra de Deus, de Gênesis a Apocalipse, deve ser guardada. É um chamado para guardar toda a Escritura, observar toda a Escritura, praticar toda a Escritura. Muito importante. João não escreveu o Apocalipse só para matar a curiosidade dos seus leitores quanto ao futuro.
mas o seu desejo é que essas palavras fossem vividas no dia a dia. Esse é o grande mal da nossa geração. Nós temos cultuadores de sermões, nós temos admiradores de sermões, colecionadores de sermões, mas nós não precisamos de gente que admira sermões, colecionam sermões na playlist, ou que cultuam e veneram sermões de Edward Spurgeon, Lloyd Jones, mas pessoas que aplicam os sermões, praticam o seu viver diário, as Escrituras. Não adianta você ter coleção de livros na sua casa, e seguir os perfis dos maiores teólogos e pastores, e ter o maior número de variedades de bíblias de estudo. Isso não importa. Importa o quanto do que você conhece você aplica. E é isso que João, não fiquem estupefatos pelas visões, não fiquem encantados com a revelação do Apocalipse, não fiquem deslumbrados, extasiados apenas, mas guardem essas palavras, apliquem essas palavras no seu viver diário. Mateus 7:25, todo aquele, pois, que ouve as minhas palavras e não as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. Caíram as chuvas, desceram os rios, sopraram os ventos, combateram contra aquela casa, e ela caiu, e grande foi a sua ruína. Mas todo aquele que ouve as minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Caíram as chuvas, desceram os rios, sopraram os ventos, combateram contra aquela casa, e ela não caiu. É isso que Deus quer, praticar a palavra. Mas, entretanto, tem algo aqui ainda, sutil aqui. O texto diz, eis que venho sem demora, bem-aventurado aquele que guarda. Aqui, Tiago, você acha que é bem-aventurado, se torna bem-aventurado quem guarda, ou guarda porque é bem-aventurado? Se eu, para me tornar bem-aventurado, tenho que guardar, algo está nas minhas mãos, depende de mim. Se eu guardo porque sou bem-aventurado, eu só guardo por consequência do que foi feito comigo. Você pode pensar que bem-aventurado aqui são dois tipos de crente. O que guarda é o bem-aventurado. O que não guarda não é bem-aventurado. É isso? Não. Bem-aventurado aqui é o quê? Todos os verdadeiros salvos, porque são salvos, guardarão a palavra. Por isso são bem-aventurados. Todos os salvos irão considerar, irão guardar e praticar a palavra. Então João está dizendo, bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. Como nós distinguimos o cristão do não cristão, o verdadeiro do falso? É que invariavelmente o cristão verdadeiro há de guardar os mandamentos. Ele não guarda para ser bem-aventurado, ele guarda porque é bem-aventurado. Bem-aventurado. Quer saber se alguém vai herdar a vida eterna ou não? Se alguém é bem-aventurado ou não? Veja o quanto da palavra ele observa no seu viver diário, nos mínimos detalhes. Agora, João tem uma atitude estranha. Nesse momento, exatamente nesse momento onde essas palavras, 7 palavras de Jesus estão sendo pronunciadas, João tem uma atitude estranha. Veja o verso 8. Eu, João, sou quem ouviu e viu estas coisas. E quando as ouvi e vi, prostrei-me ante os pés do anjo, que me mostrou essas coisas para adorá-lo. Veja só, presta atenção aqui.
João encerra o livro se identificando mais uma vez, dizendo que ele viu e ouviu tudo o que está no livro. Ele fala isso para dizer que ele é o autor do livro, ele é o autor secundário. Deus, através de João, registrou o Apocalipse. Então, quando ele diz que ele viu e ouviu, ele está dizendo: eu sou o autor do livro. Só que ao ouvir e ver todas aquelas visões, João faz algo inesperado. Ele se ajoelha, ele se prostra diante do anjo. Ele quebra um dos mandamentos. Deuteronômio 6, bota na tela, verso 13. Ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele darás culto. Parece que João se esqueceu desse mandamento. Presta atenção. Não sei se ele estava extasiado com as revelações, perplexos, mas o justo João, escute, o apóstolo mais íntimo de Jesus, que reclinava a cabeça no peito, o justo João, que recebeu uma das maiores glórias, de ser o único apóstolo que não foi martirizado, morreu de morte natural, e teve a honra de escrever o Apocalipse. Aqui, ele tem um momento de loucura. Ele se ajoelha diante do anjo, que imediatamente o repreende. Veja o verso 9. Então ele me disse: vê, não faças isso. Sou conservo teu, dos teus irmãos, os profetas, dos que guardam as palavras desse livro. Adora a Deus. O anjo, imediatamente diante da postura um tanto inconsequente de João, o exorta. E diz o anjo: o que você está fazendo, João? Pare com isso. Eu sou conservo teu e dos seus irmãos. A palavra quer dizer que eu sou um servo igual a você, e igual aos teus irmãos, os profetas. O que seria isso? Profetas são mensageiros. O anjo está dizendo: eu não dou origem à mensagem. A mensagem não é minha, eu não sou divino. Eu sou só um mensageiro, assim como você e os teus irmãos, os profetas. Pare com isso, se levante. Isso aqui é um grande alerta contra a idolatria, porque João, o anjo mesmo vai dizer: adora a Deus. Está fazendo menção de Deuteronômio 6, ao seu Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele darás culto. Irmão, isso aqui também nos traz um ensinamento tremendo. Aquele que está de pé, cuide para que não caia. Isso serve para qualquer pessoa, mesmo o mais extraordinário dos apóstolos. O texto diz: bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia. Depois o 9 diz: eu sou irmão seu dos profetas que guardam as palavras. A ideia é que, João, você não está guardando a palavra deste livro. Cuidado. Aquele que está de pé, cuide para que não caia. Vai um alerta. Mesmo o homem que viu Jesus encarnado, deitou do seu peito, e até agora está vendo 7 sessões de visões, teve um momento de loucura, e teve que ser repreendido por o anjo. Está firme? Está de pé? Está fiel? Não bate no peito, não se gaba não, porque Pedro fez isso, e negou ele 3 vezes. Que mais que Deus ensina aqui, irmãos? Que o louvor a qualquer criatura, seja anjo, seja humano, animal, objeto, é absolutamente proibido. Existem só 2 categorias de seres no universo: o Criador e a criação.
Nada em toda a criação deverá ser colocado acima do Criador e receber adoração. Nada, nem filhos, nem marido, nem ministério, nem empresa, nem dinheiro, nem beleza, nem corpo, nem sol, nem lua, nem nada. Nem anjos, nem nada. Então João recobra os sentidos e se ergue. São 7 palavras finais para a igreja. Vamos agora para a terceira. Terceiro conselho de Cristo para a sua igreja. No fim, Jesus diz que a igreja deve se destacar. Verso 10. Diz-me ainda, não celes as palavras da profecia deste livro, porque o tempo está próximo. Verso 11, continua injusto fazendo injustiça, continua imundo ainda sendo imundo, o justo continua na prática da justiça e o santo continue a santificar-se. O verso 10 ele diz, não cele as palavras da profecia desse livro. Escute. Algumas vezes no Antigo Testamento, vinham revelações da parte de Deus para os profetas, e Deus dizia, cele este livro, pois essas palavras não são para esse tempo. Isso, por exemplo, está em Daniel 8, verso 26, está escrito assim, tu, porém, preserva, sela a visão, porque se refere a dias ainda muito distantes. Então, algumas revelações, Deus mandava selar, porque pertencia a algo muito distante. Mas aqui Jesus diz, não cele este livro, pois isso que aqui está registrado é para agora, é para hoje. O rolo de Daniel estava selado porque o cumprimento de tais palavras estava distante. Agora, o Apocalipse não cele esse livro, pois essas palavras são para o nosso tempo. O que é isso? O Apocalipse, Galiano, está se cumprindo neste exato momento. Ele é para hoje, ele é para agora. Depois de tanto tempo, não cele. Ele é para nossa geração, é para os nossos filhos, nossos pais, nossos avós, é para hoje. E agora então vem a terceira consideração. Haverá uma distinção clara entre cristãos e não cristãos. No fim, a igreja deve se destacar. Verso 11, continua injusto fazendo injustiça, continua imundo ainda sendo imundo. O justo continua na prática da justiça, e o santo continua a santificar-se. Veja só, primeiro ele vai tratar da categoria dos incrédulos. O mundo é dividido assim, justos e ímpios, incrédulos e crentes, pagãos e salvos. No final, presta atenção, o texto diz, o injusto continue fazendo injustiça. Nos últimos dias, o mundo se tornará cada vez mais iníquo, cada vez mais imundo. Nos últimos dias, o ímpio vai mostrar de fato que é ímpio, vai mostrar de fato quem ele é. Nos últimos dias, ele vai se afundar de vez em um mar de iniquidade e se lambuzar ainda mais no pecado. No fim, diz o texto, os homens perderão os seus freios, eles se entregarão, ou Deus os entregará à iniquidade. E o texto mostra que parece até um incentivo de Deus. A ideia é que, já que vocês escolheram este caminho, já que repetidas vezes vocês se recusaram ao meu convite bondoso, então vão, sujem-se ainda mais, vão, vocês não querem? Então vão, querem o pecado? Tome o pecado, querem o diabo? Vão com o diabo, Deus os entregará, se perderão de vez. Sucessivos convites
sucessivos cultos, sucessivos choros de mãe, choro de pai, apelo de cristão, rejeitados, então vá, tome. Deus os entregará a um estado irreversível, apostasia total, não tem mais volta. Não é assim? De repente você olha aquele filho, aquele pai, aquele menino, aquele cara que já esteve na igreja, e agora está imergido, parece uma besta enjaulada, enjaulada não, solta, bebendo iniquidade como água. Deus falando, no fim, eles serão entregues ao próprio desejo. A mãe, o que está acontecendo com esse menino? Entregou. O que está acontecendo com esse homem? Entregou. Irmãos, escute, no livro todo Deus está constantemente fazendo um convite de arrependimento, inclusive Ele fará no 22. Entretanto, haverá uma hora em que será tarde demais para o arrependimento, virá o tempo, escute, em que a posição que a pessoa tomou contra Cristo, será determinante, final e irrevogável, não tem mais volta. Está dizendo, o sujo vai se limpar, o injusto vai praticar justiça. Não, nesse tempo sujo, aí que vai sujar, não tem volta. Em contrapartida, o justo vai se tornar mais justo, porque o texto diz, justo continua a prática da justiça, e o santo continue a santificar. Escute, Cristo diz para os justos, uma vez que ficou provado que vocês são santos, remidos por mim, nascidos de novo, eu os incentivo nesse tempo do fim, santifiquem-se ainda mais, pratiquem ainda mais a justiça. Deus está ordenando o quê? Nesse momento, desse movimento feminista, abortista, de ideologias, de apostasia, de bruxaria, de paganismo, Ele está dizendo, igreja, levante-se, igreja, brilhe, jovens, destaquem-se. Essa é a ideia. Não há lugar para preguiçosos, covardes. Vamos à luta, vamos à batalha, destaquem-se. Isso que ele está dizendo. Olha os filhos das trevas, eles não brincam em serviço para servir o Deus dele, Satanás, o diabo. E os filhos da luz? Só que essa declaração de Cristo nos revela outra coisa, do verso 11, presta atenção. Ficará no fim dos tempos, ficará evidente quem é crente e quem não é. Mateus, nesse tempo a identidade de muitos será revelada. Os bodes e os lobos que estão entre o povo de Deus mostrarão as suas garras e não conseguirão mais esconder sua identidade, porque o joio foi plantado com o trigo e são muito semelhantes, e a igreja é mista, mas nesse tempo eles não vão conseguir segurar a sua depravação. Então vai haver uma ruptura, o crente será claramente visto como um cristão, e o ímpio como ímpio. Não vai haver mais confusão, não vai haver mais não vão confundir um com o outro mais. O joio começará a se distinguir do trigo. Vai haver uma clara distinção entre a igreja e o mundo, entre o crente e o não crente. Esse vai para o extremo da iniquidade, o outro para o extremo da justiça. Um brilhará enquanto o outro se afundará nas trevas. Os justos nesse tempo brilharão como nunca, serão tomados por um forte amor por Cristo e se destacarão, sendo irrepreensivelmente zelosos com o Evangelho.
Vai acabar esse negócio. Numa igreja morna, morta, mole, covarde. Mas os justos se destacarão. Claramente. Vai começar a aparecer os desertores. Demas me abandonou amando o presente século. Vá, Demas. Alexandre, Himeneu e Fileto. Vá com eles. Alexandre o Latueiro. Elimas o encantador. Vão começar a se manifestar. E ficará só a igreja verdadeira, pura, santa. Agora aqui cabe uma reflexão. Gustavo, você acha que o mundo está fazendo a parte dele? Está sujando bonito? Tá. Quem duvida que o mundo está cumprindo esse versículo? Sujo demais. Para já? Uhul! E o justo? O justo. O justo. Netflix, praia, comida, conforto, lazer. Uhul! Jesus falou: os filhos das trevas são mais prudentes que os filhos da luz. Será que o justo está cada vez mais justo? Reflita. Eu só tenho pedido uma coisa para Deus: não me faça uma pedra de tropeço para o seu reino nessa vida. Se eu não fizer o bem, não me deixa fazer o mal, me recolhe. Eu me recuso levar seu brasão no peito, carregar seu nome e ser um borra-botas. Me recuso carregar a insígnia deste nome, sobretudo o nome do general dos generais, do capitão dos capitães, do rei dos reis. Meu Deus, não me faça digno deste nome. Quantos estão entendendo, diz amém. Então você aparece aqui quarta-feira para honrar o nome dele. O galardão, verso 12, diz assim: eis que venho sem demora e comigo está o galardão que tenho para retribuir a cada um segundo as suas obras. Deus, então, falamos do justo e do ímpio. Dois caminhos são colocados diante de nós: o da bênção na boa audição, do bem e do mal. Deus vem, escolhe pois o do bem. Mas existem dois caminhos e nós fazemos a escolha. Deus então retribuirá a escolha que cada um fez. Verso 12. Jesus virá como um juiz e recompensará cada um de acordo com suas obras. O injusto que emergiu na injustiça receberá sua retribuição por tais coisas. O justo que permaneceu na prática da justiça também será devidamente retribuído. O que esse texto nos ensina? Que as nossas obras aqui na terra, o nosso serviço, será considerado, e que haverá graus de punição eterna no inferno, e graus de premiação no céu. De modo que pergunto: o que é esse galardão que ele vai dar? A palavra galardão quer dizer prêmio, presente. Ela seria uma espécie de posição ou honra, ou destaque que cada um tem nos seus respectivos ambientes, céu ou inferno. Ok? Vamos ver então o galardão que o incrédulo recebe. O sujo que sujou e o injusto que terminou na prática da justiça vai receber uma recompensa pela sua escolha. Eu vou ler, isso está em Lucas 12, 46, escute, Lucas 12, 46. Virá o Senhor daquele servo em dia em que não espera, em hora que não sabe, e castigá-lo-á, lançando
lê a sorte com os infiéis. Aquele servo, porém, que conheceu a vontade do seu senhor e não se aprontou, olha, conheceu a vontade do Senhor, não se aprontou, nem fez segundo a sua vontade, será punido com muitos açoites. O que conheceu, mas não cumpriu, será punido com muitos. Verso 48. Aquele, porém, que não soube a vontade do seu Senhor, fez coisas dignas de reprovação, levará poucos açoites. Agora o verso. Mas aquele a quem muito foi dado, muito será exigido. E aquele quem muito se confia, muito mais lhe pedirão. Esse texto é uma base para mostrar graus de punição no céu. Existe uma velhinha ímpia que morre, vai para o inferno. E temos Adolf Hitler, o maior assassino da humanidade, também vai para o inferno. O nível de sofrimento dos dois é o mesmo? Não. Ambos estarão no inferno. Mas eles terão graus de punição diferentes. Quem determina o grau de punição? Essa parte é só para ímpio, é só para iníquo, só para condenado. O inferno está cheio de iníquo, mas tem níveis de iníquos, níveis de pecadores. Então tem níveis de punição. Quem determina o grau de punição? O que recebeu mais açoites é o que sabia a vontade do Senhor e não fez. O que recebeu menos açoite é o que não sabia a vontade do Senhor e não fez. Quem determina o grau de punição? O grau de conhecimento da verdade que cada um tem. O grau de iluminação que cada um recebeu. Se aquele recebeu mais e não obedeceu, ele será punido conforme a iluminação que recebeu. Se aquele não cumpriu, mas recebeu menos iluminação, receberá menos punição. Aqui vem o lado ruim de estar numa igreja bíblica. Tem lado ruim de estar numa igreja bíblica? Tem. Você é exposto a verdades diárias, inexoráveis, profundas, literatura profunda, teologia profunda, fidelidade, fidedignidade, e rejeita, e se opõe, será punido com muitos açoites, porque não vai ter desculpa no dia do juízo. Eu não sabia, lá na minha igreja não me ensinaram, nunca tive uma Bíblia de estudo, nunca ouvi sobre exegese, hermenêutica, pregação expositiva, sobre o Evangelho verdadeiro, os atributos de Deus. Ao que muito foi dado, iluminação, verdade. Recebeu muito? Recebi. Muito será cobrado. Uma velhinha ímpia pagã vai para o inferno. E um falso profeta que ensinava a Bíblia vai para o inferno também. Maior açoite para ele, grau de punição maior, que tinha mais iluminação. A pobre velhinha não, menos punição. Agora para os cristãos, como é que vai ser o galardão? 1 Coríntios 3,12. 1 Coríntios 3,12. Contudo, se o que alguém edifica sobre o fundamento é ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha, verso 3, manifesta se tornará a obra de cada um, pois o dia a demonstrará, porque está sendo revelada pelo fogo. E qual seja a obra de cada um, o próprio fogo provará. Se permanecer a obra de alguém que sobre o fundamento edificou, esse receberá galardão. E se a obra de alguém se queimar, sofrerá dano, mas esse mesmo será salvo, todavia como pelo fogo. Aqui dos justos, aqui não é para condenação. Todos nós recebemos dons, talentos e obrigações quanto ao reino. E esse serviço, essa obediência, essa fidelidade vai ser provada no dia do juízo. Se a obra de alguém, ele dá exemplo de alguém construir um edifício ou construir um edifício com palha, feno, madeira. E o outro constrói com ouro, diamantes, pedras preciosas. O fogo vai passar pelos dois. Qual que vai queimar? Quem está no estofo, na palha. Isso vai determinar o galardão, a fidelidade, afinco, zelo, obediência, temor,
sacrifício com que cada um serviu a Deus, e o outro com corpo mole, infidelidade, preguiça. O fogo vai provar, e cada um vai receber. Só que o texto diz, mas esse será salvo, todavia como pelo fogo. O que seria galardão? Posições de sofrimento no inferno, no céu, posições de honra e de destaque. Certamente o ladrão da cruz, que foi salvo no último minuto, não terá o mesmo destaque do que o apóstolo Paulo, que escreveu 13 dos 66 livros da Bíblia. Então galardão, destaque, honra. Só que o texto diz que mesmo que o fogo queimar, todavia será salvo. E aqui, se no tema anterior mostrei o perigo de estar numa igreja bíblica, aqui mostra a vantagem de estar numa igreja bíblica. Qual que é a vantagem? Se você recebe o evangelho verdadeiro, a exposição da cruz, primeiro, a possibilidade de ser salvo é maior, você vai para o céu. Segundo, se você recebe exposições bíblicas ricas e fiéis, você será estimulado a ser um melhor cristão, seu galardão vai ser maior. Então há vantagens. Eu tenho probabilidade maior de ser salvo, e maior de me destacar no reino dos céus. Estou terminando, não fique nervoso, falta mais 2 horas. Agora Cristo mostra sua autoridade para julgar. E por que Ele pode julgar cada um, justos e injustos? Verso 13, eu sou o alfa e o ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Rapaz, eu gosto desse versículo aqui, hein? Meu Deus do céu. Ele está roubando a cena, o Senhor, e é Ele quem julga e dá os galardões. E agora Ele mostra por que Ele tem autoridade para julgar. Ele começa declarando que Ele é o alfa, a primeira letra do alfabeto grego, e o ômega, a última letra do alfabeto grego. Depois ele diz, eu sou o primeiro e o último. Aqui o sentido é cronológico. Ele é o primeiro, ele abre a história e fecha a história, ele rompe o livro e lacra o livro. Toda a história está nas suas mãos, ele é o Senhor da história. E depois eu sou o princípio e o fim. Aqui não fala de tempo, mas fala de propósito. Quando diz eu sou o princípio, eu sou a origem de todas as coisas de mim provêm, de mim procede, eu criei todas as coisas, e não sou só a origem de todas as coisas, mas sou o fim, eu sou a consumação de todas as coisas, a finalidade de todas as coisas. Tudo que foi criado existe por mim e para mim. Jesus está falando da sua divindade, a sua autoridade, por isso Ele pode julgar. Agora vamos para a quarta instrução, quarta palavra. Ele mostra agora quem entra e quem fica fora do céu. Verso 14. Bem-aventurado aqueles que lavam suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que lhes assista o direito da árvore da vida, e entrem na cidade pelas portas. Fora ficarão os cães, os feiticeiros, os impuros, os assassinos, os idólatras, e todo aquele que ama e pratica a mentira. Uau! Quarta palavra, ele mostra quem entra, quem fica fora do céu. Presta atenção, sendo a origem a consumação de tudo, alfa e ômega, ele decide quem entra, quem fica fora do céu. Já vimos isso durante todo o livro, então vou andar bem rápido, já vimos várias vezes isso. Primeiro, quem entra no céu? Verso 14, bem-aventurado aqueles que lavam suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que tenha direito à árvore da vida. Primeiro ele mostra o modo de entrar. A entrada em novos céus e nova terra não ocorre por méritos. Eu preciso ser lavado. Eu estou imundo, sujo. Qual é a sujeira? Pecado, iniquidade. Qual a única coisa que pode me lavar? O sangue do Cordeiro. O que é isso? Só entra no céu quem creu no Evangelho da graça e da glória,
quem creu na cruz de Cristo, quem depositou sua confiança no Calvário, nos méritos de Cristo. Eu não vou para o céu pela minha justiça, bondade ou obras. Eu vou pela justiça, bondade, obras e méritos de outro, a saber, Cristo crucificado. É só assim que se entra no céu, é pelo poderoso Evangelho, é pela morte e ressurreição de Cristo, é pelo pagamento que Ele fez ao Pai na cruz. A Bíblia diz: todos pecaram e destituídos da glória de Deus estão sendo justificados gratuitamente pela sua graça. É assim que eu entro no céu. E agora os que ficam de fora, verso 15, fora ficam os cães, feiticeiros, impuros, assassinos, idólatras e todo aquele que ama e pratica mentira. Veja só, quem entra não é nomeado, quem fica de fora parece que é listado, como se fossem nomeados. É praticamente a mesma lista de Apocalipse 21:8. Quem são os que ficam de fora? Primeiro, os cães, não é os cachorros, crianças. Cães, a ideia aqui, lembra de Pedro, o cão que voltou o seu vômito. É aqueles que estiveram na fé e desistiram dela. Vomitaram o mundo, o lixo, o pecado, e agora desistiram e tomaram o vômito de novo. Os desviados, apóstatas, os covardes, os tímidos, não tiveram a honra, o sangue aqui para carregar sua cruz. Voltaram de novo a beber iniquidade, ficaram de fora. Os feiticeiros, aqueles que consultam mortos, adivinhos, prática do ocultismo, magia. Os impuros, aqueles que são imergidos em perversão sexual, os sexualmente imorais, toda a prática de pecado, de porneia. Os assassinos, aqueles que não têm o menor respeito e valor à vida, abortistas, homicidas, ditadores, facínoras. Idólatras, aqueles que se curvam diante de ídolos, adoram falsos deuses, e não só estátuas, mas pessoas, sistemas, ou adoram alguma coisa no lugar de Deus. E aqueles que amam e praticam mentira, aqueles que têm a mentira como estilo de vida, diminuem ou aumentam, trapaçam nos seus negócios, enganam, burlam notas, papéis, empresas, vivem falsidade, mentira, vivem dupla personalidade. Esses ficarão de fora, não entrarão. Quinta palavra, o convite de Cristo. Verso 16, eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar estas coisas. Eu sou a raiz e a geração de Davi, a brilhante estrela da manhã. O Espírito e a nuvem diz: vem. Aquele que ouve, diga: vem. Aquele que tem sede, vem. E quem quiser, receba de graça da água da vida. Presta atenção aqui. Agora, João abre um leque, um parênteses. Essa exposição pesada, intensa, densa. E ele abre o parênteses da misericórdia. Há um alívio, há um fôlego aqui, há uma esperança nas últimas palavras do último livro. E ele começa aplicando um termo a Jesus. O próprio Jesus: eu sou a raiz de Davi. O que é raiz? Raiz é quando você vai devastar uma floresta, você corta uma árvore, o tronco, fica só aquela raiz, aquele toco, quando é cortado. Jesus está dizendo que aquele toquinho você corta e nasce um brotinho no toco. Os cativeiros assírios e babilônicos quase destruíram todo Israel e a descendência davídica. Sobrou uma meia dúzia, mirrada, quase alvejada. Sobrou só o tronco. Mas daquele troncozinho, aquela meia dúzia de judeus preservados, saiu um broto. A descendência de Davi foi preservada, da onde nasceria o Messias. Isaías 11:1, do tronco de Jessé sairá um rebento, um broto, e das suas raízes um renovo.
ela foi preservada, e Jesus então veio do pós-exílio. Toda aquela chacina não impediu a profecia da vinda do Messias se cumprir. E ele diz: eu sou o que restou da descendência davídica. Que mais? A brilhante estrela da manhã. A estrela da manhã é a profecia do falso profeta Balaão. Em Números 24, 17, ele diz: uma estrela procederá de Jacó, de Israel subirá um cetro que ferirá as têmporas de Moabe e destruirá todos os filhos de Sete. Qual que é a ideia? A ideia é que a ideia estrela da manhã é aquela última estrela que fica até amanhecer. Você vê, vai amanhecendo, clareando, e as estrelas vão sumindo, e fica aquela última, a mais poderosa, anunciando que um amanhecer chegou, um dia novo chegou. É Jesus dizendo: um novo tempo, uma nova era chegou. Eu sou a esperança, eu sou o novo dia, superior a Davi, superior a Jeremias, superior a Isaías, superior aos profetas. Vim marcar um novo tempo. E agora João mostra, porque o livro de Apocalipse todo vai tratar o quê? Principalmente da sua segunda vinda, da volta. E agora João mostra o desejo pela volta de Jesus. O texto diz 17: o Espírito e a noiva vêm, aquele que ouve diga vem. Veja só, primeiro ele mostra o desejo pela volta de Jesus, o desejo do Espírito Santo, e segundo, o desejo da igreja. O Espírito e a noiva dizem: vem, Senhor Jesus, volta, Senhor Jesus. Deus quer nos ensinar aqui, quer que desejemos a volta de Jesus, a consumação dos séculos. Que mais? Terceiro, João mostra o desejo pela volta de Jesus, não só da igreja no coletivo, mas também no individual, cada crente, porque o texto diz: aquele que ouve diga venha, aquele que ainda lê, aquele onde essa mensagem alcançar outros cristãos, quando o rolo foi desenrolado e lê, aquele que ouve sobre ele diga vem. Não só a igreja no geral, mas que cada crente deseja a volta de Jesus, que cada crente diz: Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Os cristãos de outros séculos esperavam por Jesus. Deus quer que nós esperemos. Aqueles a quem essa mensagem chegar, unam-se a esse pedido e orem: vem, Senhor Jesus. E agora é o parênteses glorioso. O convite é feito aos pecadores. O convite é feito aos pecadores. Aquele que tem sede, venha, e quem quiser, receba de graça a água da vida. Olha que tremendo aqui, igreja. Ele quer, primeiro é o Espírito que clama, o Espírito Santo quer que o Filho volte. Segundo, a igreja quer que o Filho volte. E todos quantos essa profecia alcançar, unam-se ao coro e diga vem. Mas agora, ele está fechando o cânon, está acabando. Os últimos versículos estão sendo citados. Porém, antes dele fechar, ainda há esperança. Ele faz um convite. No fim do fim do fim do fim, Jesus ainda faz um convite da salvação. No último livro da Bíblia, no último capítulo, nas últimas palavras, antes dele ser fechado, Cristo diz: ainda dá tempo. Vem. Ainda dá tempo. Venha. Venha antes que seja tarde. Aquele que tem sede, o texto diz, quem tem necessidade, quem sente o desejo e fala: eu não posso ficar sem Cristo. Aquele que tem sede, aquele que sabe da necessidade, aquele que entende que não tem outro caminho, aquele que tem sede, venha. Quem quiser, beba de graça da água da vida. O que é isso? Quem quiser, sem ter que pagar, sem sacrifício, sem rituais,
receba o perdão. É pela graça. É o texto da nossa liturgia, Isaías 55:1. Todos vós que têm sede, vinde às águas, e quem não tem dinheiro, vinde, comprai e comei. Vem. Eu vou tentar te convencer com isso, para você entender o caráter de Deus. Olha aqui o que ele já falou, esse pedaço. E olha aqui o que ele está falando. Não é esse pedaço aqui não, que isso aqui é estudo. É só esse. Ele falou aqui, ó. Durante 4.000 anos. Ele falou. Em todos esses milênios, 65 livros, ele chamou o pecador. Ele convidou. Agora tem a última folha. Está terminando toda a história, toda a palavra. Ele não precisava chamar mais. Ele não precisava se preocupar com mais ninguém, só com a sua glória. Mas ele não quer fechar sem dar a vocês a última esperança. Isso aqui é que tem que te quebrantar. E você ficar fascinado com esse Deus, mais uma vez te dando uma chance, mais uma vez fazendo o convite. Quem tem sede, vem. Quem quiser, beba de graça. Beba de graça. Vem, jovens. Vem, pais. Venham, maridos. Venham, pecadores. Venham. É só vir. Venha. Até quando você vai se resistir? Venha. Venha hoje. Amanhã é tarde demais, é tempo demais. Venha. É de graça. Quem quiser, beba. Receba o perdão, o abraço. Venha. Venha, eu te imploro. O Espírito Novo diz: vem. Vem. Vem hoje. Vem. Vem. Tem mais algumas advertências aqui, eu vou fazer rapidinho. Por favor, aguenta aí. Agora Jesus faz uma advertência, verso 18. Eu a todo aquele que ouve as palavras da profecia desse livro testifico. Se alguém lhes fizer algum acréscimo, Deus acrescentará os flagelos escritos nesse livro. E se alguém tirar qualquer coisa das palavras do livro dessa profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida, da cidade santa e das coisas que se acham escritas neste livro. Veja só, agora Cristo encerra o livro. Ele vai fechar o livro agora. E tudo que ele tinha para falar, ele já falou. Essas e somente essas são as palavras de Deus. De Gênesis a Apocalipse, não existe mais nada que ele queira falar e revelar que ele não tenha falado e revelado. Acabou! Não há mais nenhuma visão, não há mais profecias, não há. Tudo o que ele queria falar está aqui. E sendo elas palavras de Deus, eu não só posso não acrescentar, como não posso subtrair, distorcer, omitir qualquer parte da sua totalidade. Deuteronômio 4:2, nada acrescentareis à palavra que vos mando, nem diminuireis dela, para que guardeis os mandamentos do Senhor vosso Deus que vos mando. E vem a consequência, se alguém acrescentar, Deus acrescentará as pragas contidas nesse livro, ou seja, julgará a pessoa conforme está escrito no livro. E se alguém remover, Deus removerá a sua parte na árvore da vida. Parece que em ambos os casos implica em condenação eterna. Quem acrescenta, recebe os flagelos. Quem tira, retirado parte da árvore da vida. Os dois casos, quem acrescenta e quem retira, receberão condenação eterna. Agora a última palavra de Jesus, a última das 7 últimas, do último livro, do último capítulo, dos últimos versículos, verso 20. Virei sem demora.
Aquele que dá testemunho dessas coisas diz: certamente venho sem demora. Amém. Vem, Senhor Jesus. Uau! Essa é uma declaração dos lábios de Jesus, que de fato Ele retornará, como havia prometido. Certamente eu voltarei, não se engane. Só que o texto diz: eu venho sem demora. Presta atenção. O que significam essas palavras? Certamente venho sem demora. É importante notar que essas palavras são ditas 3 vezes, no verso 7, 12 e 20. Veja o verso 7, que você achou que eu ia passar disso, né? Eis que venho sem demora. Agora o verso 12. Eis que venho sem demora. Agora no verso 20. Venho sem demora. E até no verso 6. Ele diz também, ó, as coisas que em breve hão de acontecer. O que significa essas palavras? Presta atenção. No grego a sentença está no presente. Ele não diz aqui: eu virei, ou eu irei. Ele diz aqui: eu estou indo, ou estou vindo. Cristo está dizendo aqui com essas palavras: eu não irei, eu não vou, eu já estou indo. Eu não irei, eu já estou indo. Eu não voltarei, eu já estou vindo. Com isso ele está dizendo: eu já estou a caminho, eu estou descendo, eu já estou indo ao seu encontro. Lembre-se que para Deus 1000 anos é como um dia. Ele não vai se preparar para vir, Ele já está vindo. Ele não diz que vai preparar para voltar, Ele já está voltando. E isso deve nos consolar, porque Ele já está vindo, Ele já se ergueu, Ele já está a caminho. Sua volta está mais próxima agora do que nunca. Ninguém pode impedir Ele de voltar. Aí João vai fechar o cânon. Essas foram as últimas palavras de Jesus. Jesus falando: estou a caminho. Agora olha como João responde, como nós devemos responder. Verso 20. Amém. Vem, Senhor Jesus. João responde: amém. Que assim seja. Faça conforme sua vontade. Depois acrescenta: Maranata, vem, Senhor Jesus. Essa é a resposta que devemos dizer. O livro foi fechado, a Bíblia, os 66 livros, o cânon, e devemos dizer: amém, amém, que assim seja. Vem, Senhor Jesus, vem, Senhor Jesus. Agora que estamos convencidos dessa gloriosa verdade que Ele vai voltar, então devemos orar: amém, vem, Senhor Jesus, vem, Senhor Jesus, volta, volta, Senhor Jesus, vem. E por fim, o que nos resta é pedir a graça de Deus, para que quando chegar esse dia, estejamos de pé. Verso 21, a graça do Senhor Jesus seja com todos nós. Feche os olhos, vamos orar. Fale com Deus agora.